Agora, Davi, nós vamos fazer o seguinte agora, viu, Jorge? Nós fomos pra rua aí, a nossa equipe foi, para ver em relação ao que a população sabe ou entende de uma pergunta assim que muitas vezes se fala, né? Remédio de marca ou genérico? Vocês estão querendo me E matar. aí, se isso é importante. Vamos acompanhar agora um pouquinho aí dessa enquete sobre o remédio genérico. Você sabe a diferença entre o medicamento genérico e o de marca? Não. Você já chegou a escolher entre um e outro? Já quando eu vi a diferença de preço, aí eu comprei o genérico. Você sempre escolhe o genérico ou às vezes você escolhe um de marca? Sempre o genérico, eu acredito, porque depende do valor, né? Daí vai sempre o genérico. O farmacêutico sempre fala, só muda o preço. Aí a gente compra o genérico. Qual que é o tipo de medicamento que você mais compra na farmácia? Anticoncepcional, todo mês. Seu Silvio, o senhor sente a diferença na farmácia entre o medicamento genérico e o de marca? Ah, sim. Os preços totalmente diferentes, né? E parece que vai ter, eu vi aí falando que vai ter mais um reajuste, ou já teve. Então é bem complicado hoje os remédios, principalmente para nós aposentados, né? Você comprar algumas coisas, eu, graças a Deus, estou com a saúde, está mais ou menos tranquilo. Mas tem outros pessoal mais de idade, tá difícil hoje para comprar remédio. Tá muito caro, muito caro. O senhor costuma escolher o de marca ou o genérico? Eu vou mais no genérico. São quase a mesma coisa e os preços são muito bons. Isso vai muito de farmácia também, né? Umas farmácias que você vai que tem um preço melhor e a outra tem um preço menor, bem melhor. Que tipo de medicamento o senhor mais compra na farmácia? Olha, no momento eu como muito pouco. Aliás, falar para você, nem compro. Né? Eu sei porque eu vejo as outras pessoas falando tal, de preço de remédio. Eu não tomo remédio nenhum, graças a Deus, tudo bem. Você sabe a diferença entre o medicamento genérico e o de marca na farmácia? O genérico, ele tem uma menos concentração da marca normal, né? Ele tem a mesma quantidade, por exemplo, de princípio ativo do medicamento. Mas, porém, ele não é muito mais concentrado. E na farmácia você escolhe qual dos dois, geralmente? Eu não uso muito genérico, mas, porém, a minha cunhada, ela tem a menina dela, o medicamento é sempre o original, não o genérico. Sempre os médicos pedem para ela pegar e pedir o original mesmo, não o genérico. Que é por causa do princípio ativo que não fazem muito bem para a criança, né? Que a nenê, ela tem uma anemia falcitrômica, daí por isso que não pode ter o genérico. O genérico tem a mesma fórmula, mas porém os princípios ativos do medicamento não é concentrado igual o genérico. E que remédio você mais compra na farmácia? Mais compra? O mais compra é o Refrenol, é o único, mas não é o genérico, né? André, que tipo de medicamento você mais usa, o genérico ou o de marca? Então, hoje em dia, depois dessa pandemia, acho que a maioria está indo no genérico e eu também, né? Você sabe a diferença entre um e outro? Não sei a diferença, só sei que eu tomo o genérico hoje. Na verdade depende, tem remédio que a gente vai comprar que não tem o genérico, mas eu tô indo sempre pelo genérico. Qual é o tipo de medicamento que você mais compra na farmácia? Olha, hoje em dia eu acho que tá sendo mais azitromicina, Cimegripe, Benegripe, essas coisas aí. O senhor sabe a diferença entre um remédio de marca e um genérico? Eu sei. Qual seria? Praticamente pelo valor do medicamento, né? Tem o genérico para mim ele é falsificado, né? Não é o original nem o próprio. Tem o Tabajara, tem o Tabajara e o profissional, né? É o falso, o Tabajara e o falso, sabe? E o senhor prefere comprar qual dos dois? Eu prefiro comprar o melhor, né? Minha condição der, eu compro o melhor que tiver, né? E é o original, sabe? Esse é manipulado, ele não é tão bom nem o outro, né? Hoje mesmo eu não tomo mais remédio de farmácia, graças ao meu bom Deus lá.
A maioria dos meus medicamentos é só do meu remédio caseiro. Hoje tem um medicamento, eu compro ele e é muito caro ele, sabe? É o tal do Xarel, sabe? E a peça veia aqui, veia do meu braço, sabe? Eu fui bagunçar na veia do braço minha aqui e eu tomei esse medicamento. Fora os outros, tirei, descastei, né? E o tibiótico mesmo estava projetando muito meu órgão por dentro, né? Fígado, essas coisas, sabe? A senhora sabe a diferença do remédio genérico para o remédio de marca? Da farmácia, do remédio genérico para um de marca. Como o mundo hoje está todo cheio de tramóia, eu vou mais, se minha condição der para eu ir no de marca, eu vou. Mas se não der, eu vou no genérico mesmo, fico meia lá e meia cá, mas dá para eu ir. Mas eu sou mais o de marca, porque eu já sofri uma diferença no genérico sobre o remédio de pressão. Aí eu fiquei meio desconfiada. Que tipo de medicamento a senhora mais compra na farmácia? Catopril, com pressão alta, é a riqueza que eu tenho. Ai, um abraço bem grande pro Nordeste, meus filhos, que eu tanto amo. E aqui meu caminhoneiro que está em casa me esperando, ele vai gostar de saber disso. Então um abraço aí, né, pro maridão aí da nossa querida aí que participou com a gente também. Mandar um abraço especial aí a todos os nordestinos, pro Nordeste em si também, né? Um povo caloroso que está aqui em Lucas do Verde por todos os cantos por onde passa, que leva muita alegria, né, Jorge? É isso mesmo. A gente não só estende esse abraço a todos os nordestinos, mas também ao pessoal do norte, né? Isso mesmo. Pessoal mesmo, do Pará também, que tá em peso povo muito aqui. acolhedor também, né? Pô, quando demais. a gente visita aquela região, é um povo muito receptivo, muito gente boa aquele pessoal, né? Pô, é fantástico. Eu quero já aproveitar, Davi, porque assim, a gente viu nessa enquete várias opiniões diferentes sobre o que é o medicamento genérico, o que é o remédio de marca, né? O que a pessoa compra, enfim. Então, Davi, conta pra nós qual que é a diferença do medicamento genérico e o de marca, né? E assim, Certo. alguns medicamentos também possuem patentes, né? Que somente podem ser quebradas após alguns anos. Sim. Como funciona nesse caso? Já que certos medicamentos aí são muito importantes para a população, para a saúde da população, né? Certo. É um assunto bastante complexo, né? Eu vou tentar enxugar, né? Certo. Para o pessoal também tentar de casa tentar compreender um pouquinho sobre as classificações dos medicamentos e as diferenças. Lembrando que eu sou formado em administração, em gestão empresarial, a farmacêutica é minha esposa. Certo. Então, se eu falar alguma bobagem aí, vocês me perdoem. Eu vou tentar expressar da melhor forma o pequeno conhecimento que eu tenho. Quando uma indústria ela resolve desenvolver uma molécula, tem todo o estudo do medicamento, né, para ver se vai dar certo, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos adversos. Uma coisa que as pessoas às vezes deixam, elas não precisam compreender isso, mas a indústria tem que fazer, é a interação medicamentosa, ou seja, o que a água com gás faz com água sem gás junto no teu corpo. Então imagina você fazer isso com vários medicamentos, então isso custa muito dinheiro, né? E depois que você tem todo esse estudo pronto, você vai para um conselho de ética, que aconteceu esses dias atrás no Brasil, na Anvisa, naquela decisão colegiada que juntou os diretores, que eles apresentaram os resultados das vacinas. Sim. E disseram, olha, dá, não dá, algumas foram aprovadas, outras não. Então você faz todo esse investimento e não significa que o seu remédio vai ser aprovado de cara. Às vezes você tem que voltar para trás e refazer. A partir do momento que esse conselho de ética aprova o medicamento, ele é chamado de ético. Medicamento ético. E o Que é o feito pelo laboratório lá que originou a pesquisa. Desenvolveu o que fez tudo. Certo. Certo? E é importante ressaltar que o medicamento original, para cada molécula, na verdade, só existe um. Certo. Que é o que criou a molécula, correto? Então, a partir disso, você criou uma nova molécula, só que você tem um remédio que ninguém conhece, que o médico não conhece, né? Que a população não conhece. Então, você tem que investir de novo. Você tem que botar representante visitando os consultórios médicos, dizendo, olha, doutor, a gente lançou essa molécula nova, ela serve para isso, para isso, para isso. Ela é melhor que o nosso concorrente por causa disso, disso, que faz parte do jogo. Deixar a amostra grátis para o médico, para que ele possa iniciar
o tratamento gratuito nos pacientes para ver como cada paciente reage àquele medicamento. Às vezes é bom para um, não é bom para o outro. Né? Então, o medicamento ético, ele tem um custo muito grande. Né? O que as pessoas têm que entender é que o objetivo geral de um e de outro são diferentes. Né? O objetivo da indústria ao criar um medicamento ético é a evolução de mercado, é criar molécula nova, é resolver problema da população, né? Cura para um monte de doença que a gente está vendo aí a cada dia melhorando, né? Vacinas. Né? E o genérico, ele é uma questão assim, olha, esse remédio ético está sendo tão bom para a sociedade e que eu vou achar uma forma de facilitar o acesso dele. Então, na verdade, eles não são concorrentes entre si. Eles têm alguns objetivos de mercados bem diferentes. Né? O que acontece depois que o medicamento ético é lançado no mercado? Ele tem a patente, né? Até porque a indústria gastou um monte de dinheiro para fazer ele. Foi um investimento. Foi um investimento. Né? E essa patente no Brasil dura 20 anos. 20 anos? 20 anos. O que na verdade, não funciona. Né? Na prática não é assim. Na prática não é assim, porque um medicamento com 3, 4 anos, a indústria já está desenvolvendo uma coisa melhor. Sim, verdade. Então assim, até esse aqui ficar 20 anos no mercado, já veio outro e atropelou ele. Certo? Então assim, dentro do medicamento ético, tem duas curiosidades bem legais. A primeira é que alguns medicamentos, eles são considerados o bem da humanidade. Como é o caso da ampicilina, que foi o primeiro antibiótico quimicamente desenvolvido, por um acaso, na Segunda Guerra Mundial. A penicilina, verdade. A penicilina. Né? Um cara lá estava fazendo uma colônia de bactérias e esqueceu de dar comida para elas, e uma começou a comer a outra, e o cara falou assim, opa, peraí, vou desenvolver essa bactéria aqui para matar as outras. Então, ela foi um invento tão expressivo, realmente, né? Tão expressivo que a ONU chegou e falou assim, olha, isso aqui não tem patente. Entendeu? Quem manda no barraco aqui sou eu, e todo mundo vai poder produzir, cada país. Né? Então, existe essa questão. E a outra questão, que é uma subdivisão do medicamento ético, é o medicamento de referência. Que esse sim tem mais do que um, e é por isso que esse assunto se torna tão complexo e tão complicado. A referência significa assim, o Gelsner desenvolveu água com gás, e a partir do momento ele disse assim, olha, não é mais interessante para minha indústria produzir, usar aquela maquinário para produzir água com gás, eu vou começar a produzir água com limão. Beleza. Então você tem a disponibilidade da patente com água com gás, e você chega no Jorge, você quer produzir água com gás? Eu não tenho mais interesse. Então você compra a patente do Gelsner e começa a produzir água com gás. Se chama referência porque você tem a posse da patente. Certo. Então ele é uma referência ao ético. Toda a questão do processo químico, de estabilização de molécula e etc. é feita exatamente como o Gelsner fez. É idêntico. É idêntico, é um clone. Certo. Certo? Então do ético você tem um medicamento de referência. Chega um certo ponto que a patente quebra. Certo? Aí começa a bagunça. Porque daí as indústrias... Qualquer um pode produzir. Com uma grande, importante ponto. Ninguém tem a patente. A patente é quebrada, mas você pode produzir aquele medicamento com química inversa. Assim como você pode fazer a Coca-Cola. Você pega a Coca, estuda a química inversa dela e produz a Coca-Cola. Então, o que acontece? Aí eu vou dizer assim, não, agora eu vou produzir a água com gás, mas eu não tenho a patente. Eu faço a química inversa dela, da água com gás, e produzo uma água com gás. Só pode fazer isso porque a patente já foi quebrada, né? Só quando a patente for quebrada. Ou, às vezes, as indústrias negociam com outras indústrias o direito de você produzir aquele medicamento. Mas ela diz assim, olha, você pode fazer água com gás, mas eu não vou te ensinar como. Se vira. Te vira. Entendeu? Então, é daí que vem os medicamentos similares. Certo? Que são similares ao ético e ao de referência. Os similares são uma família gigante. Né? E eles são divididos em dois grandes grupos. Similares propagados e similares não propagados.
Vale ressaltar que no Brasil não é obrigatório fazer o teste de equivalência em medicamentos similares. Certo? Apesar de ter um controle rigorosíssimo, por exemplo, né, e que médicos prescrevem medicamentos de laboratórios super confiáveis, como MS, Axê, Momenta, Eurofarma, que são medicamentos similares ao ético. Né? Eu vou dar um exemplo do escitalopram, que é um medicamento que é muito utilizado no Brasil, que é para ansiedade, e que o original dele é o Lexapro. Olha aí. E que custa 300 e poucos reais. Né? E aí você tem todos os similares, você tem o ESC da Eurofarma, você tem o Espran da Torrent, então você tem o Recounter da Libs, que são similares e que são de laboratórios de super confiança, né? E que custam em torno de 70, 80, 90 reais. Caramba, um terço certo? do valor. Um terço do valor, são similares, certo? É importante ressaltar, por exemplo, no caso do Torcilax, que o original dele se chama Tandrilax. Sério? Sério, Tandrilax. Poxa, eu comprei o Torcilax a vida inteira achando que era original, né? original. Então, assim, se o Torcilax, né, que é um similar não propagado, vamos dizer assim, em outras palavras, um genérico não presta, daí eu já não sei mais o que falar, porque todo mundo usa Torcilax e acha que o Torcilax é original. Trazendo essa linha aí também, o nosso colega ali falou que ele não toma de forma alguma remédio genérico. E ele usou o Resfenol. Resfenol se encaixa nessa? Resfenol se encaixa nessa. Resfenol é um similar do Naldecon, que é o original dele, e não é original. Então também não é o genérico, é um similar, mas não é o original. Então ele já tá tomando... tomando o genérico. Vocês querem me matar aqui mesmo com essas perguntas, o cara vai me achar na rua aí, vai... Ai, deixa eu até sentar melhor aqui. Mas enfim, então assim... É bem importante ressaltar que a linha de similar, ela tem um apelo comercial diferente, certo? Vamos dar um exemplo do ESC da Eurofarma, que é um similar do Lexapro, e do escitalopram genérico da Eurofarma, que é produzido junto. Um genérico produzido pelo mesmo laboratório. O ESC similar propagado, ele retira o desconto da farmácia e investe mais em propaganda. Certo. É uma estratégia de marketing do medicamento. Entende? Assim, por exemplo, como o genérico, ele não investe em propaganda. O foco do genérico é ser barato. Isso. Né? Então não tem propaganda. Não tem propaganda. Apelativo de marketing, por exemplo, na caixinha. A caixinha ela é mais feinha do genérico, não é tão brilhosa, não é tão colorida. Então existe todas essas diferenças. Né? Por exemplo, vamos voltar lá para o Torcilax. O Tandrilax hoje... ele custa com 30, em torno de 30 e poucos reais. Né? Desculpa. O Torcilax com 30, hoje a gente vende a R$ 11,99. Então significa o quê? Que a indústria repassa um desconto para mim no Torcilax, para mim vender ele mais barato. É uma estratégia de marketing. Peraí, eu não vou fazer propaganda dele, mas vou vender ele mais barato para o PDV passar mais barato para o consumidor. Certo? Perfeito. Perfeito? Aí, por exemplo, o original, o Tandrilax está lá. Eu sou original, eu sou o fodão e tô aqui, né? Então a gente tem o similar do Tandrilax, que eu vou dar um exemplo, o Mioflex A, que ele é muito propagado na classe médica, ele não é o original, mas o laboratório preferiu, em vez de apelar para a parte de preço, usar o recurso para a parte de propaganda. Então são perspectivas de marketing diferentes, né? Agora, claro, a gente tem que sempre respeitar a opinião médica. A opinião médica e a receita médica é soberana. Lá dentro, pelo menos da minha empresa... Se ele fala não pode genérico... Não pode genérico, não pode genérico. Não, às vezes não é nem uma questão de qualidade, mas é uma questão de experiência. O cara está 20 anos no mercado, tratando pessoas, por exemplo, com ESC, que é um similar, mas é um laboratório de super confiança, que é da Eurofarma. Então ele sabe que tem uma confiabilidade boa naquele medicamento e que também não paga 300 e poucos reais no Lexapro. Sim. Entende? Então, assim, a gente tem que respeitar a opinião médica, certo? Em relação agora ao genérico, para finalizar, tem a questão que copiar é mais barato, já está pronto, né? O apelativo o objetivo final do genérico é trazer para a sociedade um medicamento mais em conta
né? Então ele tem incentivo fiscal do governo, ele não tem investimento de marketing, ele não tem apelativo de caixinha. Né? Uma coisa importante dizer, no Brasil, obrigatoriamente, todo medicamento genérico passa por teste de equivalência. Ah, tá. O similar não precisa. Não é obrigatório, apesar de que é óbvio que isso é cobrado e é feito. Inclusive, tem alguns similares que você pode comprar e que na caixinha do lado tem escrito assim, e que aquele medicamento passou por um teste de equivalência ao ético. Mas os genéricos, eles são obrigatoriamente testados. Para garantir que o efeito dele também seja o né, mesmo. seja o mesmo. Claro. E assim, existem algumas diferenças na cápsula também, porque ele precisa ser barato. Certo. Então, assim, a cápsula do medicamento ético, muitas vezes é cápsula gelatinosa, a absorção é mais rápida, agride menos o estômago. Às vezes, a encapsulação do remédio é feita de proteína animal e a do genérico é feita de proteína vegetal, o que reduz o custo. Então, assim, não quer dizer que você vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera no estômago porque está tomando um remédio de cápsula de arroz. Mas tudo no preço é aquela questão de objetivo. O objetivo é ser barato. É ser barato, sim. Entende? Então, essas são, assim, as principais diferenças. Eu espero... Nossa, baita aula, cara. Conseguido, assim, me Massa. expressar direito. Nossa, é verdade. Com esse conhecimento agora... Já dá. Já Porque eu disse, eu não sou farmacêutico, né? Mas a gente trabalha no ramo. Então, a questão do medicamento genérico similar e ético referência é basicamente essa, né? E eu espero ter ajudado, porque a gente vê bastante desinformação. Sim. Né? Não, eu mesmo não sabia essa questão de ético similar. Nossa, realmente é uma informação única assim, em termos de medicamento. Tanto que o genérico, né? A gente vai comprar o medicamento. Quando o médico receita, pode tomar o genérico, doutor? Não, nesse aqui você tem que tomar esse aqui de marca. Aí a gente segue, né, o que o médico mandou. Sim. Mas quando ele não diz nada, a gente chega lá e vê. Aí o de marca é mais caro, o genérico é mais barato. Ah, me dá o mais barato. Mas uma coisa assim que eu acho que dá para o pessoal em casa ficar ligado também, Davi, é que tanto o genérico como o de marca ali, ele tem a fórmula já na caixa, né? Então, às vezes, a pessoa, quando ela tem a dúvida, ela consegue ver. Por exemplo, eu já cheguei já com recomendações, igual você falou, Jorge, de chegar e falar assim, eu tenho que tomar... Por exemplo, o Tandrilax, que você deu um exemplo, né? Mas eu quero o mais barato. Aí quando chega lá, eu falo, tem um genérico. Aí eu falo, o genérico qual? Aí eu pego a fórmula e vejo que a fórmula é igual. É a mesma. Então, obrigatoriamente tem que ter. Então isso aí já serve para ver que, na verdade, vai ser o mesmo princípio e vai fazer o mesmo efeito, né? Sim, com aquelas ponderações que eu fiz em relação a encapsulamento, né? E etc. Mas é a mesma coisa. Vale ressaltar que o Brasil, ele distribui mensalmente mais de 20 milhões de comprimidos para hipertensão por via SUS. Caramba. E todos são genéricos. Então, se o genérico fosse o vilão disso tudo, eu tenho certeza que ia estar morrendo gente de AVC e do coração aos montes. Baita exemplo. Tá? Então, assim, o melhor argumento que a gente tem para defender o medicamento genérico é esse. O Brasil é um dos países pioneiros nessa ideia, não é todo mundo que tem essa questão, né, do medicamento genérico. E o que a gente tem que cuidar muito em relação a realmente ter a substância ali dentro da cápsula é armazenamento, né? Temperatura correta, tudo isso, por exemplo, o farmacêutico ele tem que 3 vezes por dia marcar a temperatura de dentro da farmácia e assinar. Esse relatório vai mensalmente para a vigilância sanitária. Então, assim, é um controle bastante rígido e eu sou um defensor do medicamento genérico. Eu sempre tomei, assim, quando precisei tomar antibiótico, eu sempre tomei remédio genérico. E sempre foi bem, deu bom. E sempre fui bem, sempre deu bom. Né? Você pode ver quanta gente já foi na farmácia com uma receita de antibiótico, com dor de garganta, com infecção urinária e tá curado. É isso aí. Olha só